Em nome de Jesus, que tão ricamente nos dá o seu Espírito Santo e o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, tem uma história de um homem que amava muito a sua mulher. Ela tinha todo o coração daquele rapaz. E no aniversário dela, quando o aniversário dela chegou, ele decidiu que ele realmente queria mostrar para ela todo o amor que ele sentia por ela. Ele queria que ela soubesse o quão especial ela era para ele e o quanto ele a amava. Enquanto ele trabalhava naquele dia, ela trabalhava naquele dia, um entregador veio até o trabalho dela e chegou lá com um buquê de flores, de rosas e com um bilhete que dizia: "Feliz aniversário, eu te amo". Ele a levou para almoçar naquele dia e no restaurante favorito dela, para comer a comida predileta dela. E quando eles chegaram lá, na mesa, tinha um cartãozinho na mesa dizendo: "Feliz aniversário, eu amo você". No final da refeição, ele deu para ela um presente para desembrulhar, e eram joias. E junto com as joias estava um pequeno bilhetinho que dizia: "Feliz aniversário, eu amo você". Quando eles saíram do restaurante, ele convidou ela a olhar para cima, e quando ela olhava para cima, tinha um avião voando, puxando aquelas faixas gigantescas. E nessa faixa estava escrito: "Feliz aniversário, eu amo você". E depois de todo o trabalho naquele dia, quando ela chegou em casa, estava um pouco cansada e estava feliz de ter visto o que o seu namorado fez por ela, depois de ter visto o quanto ele a amava. Ela até achou que era um pouco exagerado e tudo mais, mas quando ela ainda estava em casa, ela chegou em casa e a campainha tocou. E aí na frente da porta estavam 3 pessoas que começaram a cantar músicas românticas, que era um telegrama cantado para ela, em homenagem ao aniversário, também enviada pelo seu namorado. Ao final do telegrama cantado, os participantes, os cantores, entregaram um bilhetinho para a mulher que estava escrito, como vocês devem imaginar: "Feliz aniversário, eu te amo". Nesses nossos sermões da Quaresma, nós estamos nos concentrando na enormidade da misericórdia e do amor de Deus por nós em Cristo. E nós estamos reservando um tempo, já há algumas semanas, desde a quarta-feira de cinzas, para nós medirmos, para nós traçarmos o tamanho da misericórdia e do amor de Deus por cada um de nós. Na semana passada, o tema do sermão foi o alto custo do amor. E nós refletimos sobre o custo impressionante que Deus estava disposto a pagar pelo bem, pelo nosso bem, pelo bem de cada um de nós. E esse custo era o precioso sangue de Jesus. Essa semana, o tema deste sermão é esse que vocês viram lá no início desse culto, e também está escrito aqui embaixo na tela, bem aqui: as muitas maneiras do amor de Deus. E o texto do nosso sermão é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a passagem que nós acabamos de ler aqui. Se você observar o texto, depois que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, mas antes, aliás, depois que ele ressuscitou dos mortos e antes de subir aos céus, é isso que acontece aqui em Lucas 24, ele repete aos discípulos novamente uma verdade central. A verdade é que a vinda de Jesus ao mundo, que o seu sofrimento, que a sua morte, que a sua ressurreição dos mortos, tudo teve um propósito. E o propósito disso tudo foi o perdão. O perdão de todos os pecados. E então Jesus, agora, neste momento, nesse capítulo especialmente, está enviando os discípulos ao mundo para chamar pessoas ao arrependimento dos pecados e proclamar o perdão dos pecados a essas pessoas em seu nome. Mas por que será que o perdão dos pecados é tão importante? Bom, sem o perdão dos nossos pecados, nós estamos separados de Deus. Sem o perdão dos nossos pecados, nós somos inimigos de Deus. Sem o perdão dos nossos pecados, Deus não nos olha com benevolência. Deus não nos vê como filhos. Sem o perdão dos pecados, todos os dias de nossas vidas, nós acumulamos ira para nós mesmos diante de Deus. Como diz o apóstolo, aliás, como diz Tiago em sua epístola, nós estamos engordando no dia da matança. Sem o perdão dos nossos pecados, nós devemos passar esta vida olhando para cima do ombro assim, para ver se não tem
ninguém vindo atrás de nós para nos punir, imaginando como e quando o próprio Deus vai vir para nos castigar. Sem o perdão dos pecados, nem mesmo a nossa morte, nem o fim do mundo poderia nos dar abrigo, consolo e conforto. Cada pessoa neste mundo um dia estará diante do trono do julgamento de Deus, que é santo e justo. E sem o perdão dos pecados, nós seríamos condenados, seríamos excluídos da graça e da gloriosa presença de Deus e do seu reino alegre, e nós estaríamos sujeitos ao castigo eterno. Mas, se sem o perdão dos pecados nós estaríamos horrivelmente condenados, o que aconteceria com o perdão dos pecados? O que acontece com o perdão dos pecados? Com o perdão dos pecados, dos nossos pecados, em nome de Jesus, Deus agora nos olha com favor e com amor. Com o perdão dos pecados, em nome de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. E a cada momento de nossas vidas, Deus nos considera seus filhos queridos. Com o perdão dos pecados, que foi conquistado por Jesus Cristo, e com o perdão dos pecados anunciado em nome de Jesus, nós podemos saber com confiança que no dia do julgamento não vai haver ira, não vai haver punição, mas haverá sim um abraço alegre de Deus amoroso para conosco. Com o perdão dos nossos pecados em Jesus, nós receberemos todas as coisas boas em alegria, sem fim e prazer eterno. Tudo por causa do amor de Deus por nós em Cristo e por meio do perdão dos nossos pecados que Deus nos concede em nome de Jesus. Para mostrar o seu grande amor por nós, então, Deus nos dá o presente de que mais precisamos. O presente que nós mais precisamos é o perdão dos pecados. Deus envia este presente ao mundo, desejando que todas as nações, que todas as pessoas o recebam. O perdão dos pecados não é um mistério. O perdão dos pecados não é um mistério oculto que tem que ser descoberto, não é um enigma. O perdão dos pecados não é uma coisa que nós precisamos buscar nas entranhas de uma caverna escura, trancada dentro de um baú cheio de armadilhas e cadeados, como se fosse um tesouro em um filme de piratas. Não. O perdão dos pecados não é um prêmio que nós precisamos subir ao céu para alcançar, ou que nós alcancemos por meio de meditação ou autoiluminação. Não. O perdão dos pecados é algo que Deus envia para você. Algo que Deus traz para você. O Cristo deve sofrer e no terceiro dia ressuscitar dentre os mortos. E o arrependimento para o perdão dos pecados deve ser proclamado em seu nome e todas as nações, começando por Jerusalém. Deus envia esse perdão. Esse maior dom dos dons acaba em suas mãos, porque Deus quer dar para você. Porque Deus quer trazer o dom do perdão dos pecados para você. Se você olhar no Catecismo Menor, o Catecismo está aqui, ó. E eu gosto muito de usar o Catecismo Menor nos sermões, eu já venho usando, na verdade, nas últimas 2 semanas, né? Eu não citei partes do Catecismo, mas hoje eu vou citar. Pela primeira vez eu vou citar nessa série de sermões. Eu tenho falado sobre cada pessoa da Santíssima Trindade, semana retrasada, passada e essa semana. E eu tenho usado bastante o credo apostólico que nós confessamos há pouco. E se você olhar aqui no credo apostólico, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, onde fala do Espírito Santo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a redenção dos pecados, a ressurreição da carne na vida eterna. É um pouco rápido, né? Mas se você olhar um pouquinho aqui, vejam o que está escrito. O que Lutero escreve sobre a explicação desse artigo do credo. Creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e me conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra e em Jesus Cristo e conserva na verdadeira e única fé. Mais adiante, no Catecismo, nós confessamos: na cristandade
nessa cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro ressuscitará a mim e a todos os mortos, e dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Nesse catecismo que nós confessamos, nessa cristandade, ele perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados. Diariamente. Eu quero destacar essa palavra. Diariamente, Deus perdoa os nossos pecados. Sim, todos os dias. Todos os dias, Deus estende o seu perdão para você e para mim. Do mesmo modo que Deus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós também confessamos nossa fé dizendo desta forma, que Deus nos perdoa abundantemente diariamente. Do mesmo modo que Deus nos ensina a orar e perdoa-nos as nossas dívidas, isso mostra que nós precisamos do perdão. E Deus nos concede o perdão tão continuamente quanto nós precisamos de comida. Se nós precisamos de comida todos os dias, nós diariamente também precisamos de perdão todos os dias. E Deus nos perdoa diariamente, todos os dias. Mas por que nós dizemos que no catecismo Deus nos perdoa ricamente? E aqui está um outro termo interessante. Nessa frase que eu destaquei, nessa cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente, ou podemos dizer diária e ricamente ou abundantemente de todos os pecados. Bom, uma maneira de pensar sobre isso é considerar a rica variedade de maneiras que Deus traz o seu perdão para a minha vida e para a sua vida. Vejam bem, nós estamos falando sobre as muitas maneiras do amor de Deus. Então, quais são essas maneiras que Deus disponibilizou para que nós recebamos o perdão? O Evangelho do perdão em Cristo nos ajuda contra o pecado de mais de uma maneira, porque Deus é extravagantemente rico em sua graça. Primeiro, Ele nos oferece a sua graça pela sua palavra falada, no qual o perdão dos pecados é pregado para o mundo inteiro. Segundo, Deus anuncia o perdão dos nossos pecados através do batismo. Em terceiro, através do sacramento do altar, que é a Santa Ceia. E quarto, pelo poder das chaves. E também pela conversa mútua e consolação de irmãos e irmãs. Vejam só isso. Deus te ama tanto que Ele te dá um presente maravilhoso. Deus te ama tanto que Ele dá para você o maior presente que um pecador poderia receber. O perdão gratuito de todos os pecados. E Deus o ama de uma forma extravagante. Eu gosto de usar essa palavra. O amor de Deus é extravagante porque Ele te dá esse grande presente, que é o perdão, de várias maneiras. Maneiras que às vezes nós podemos chamar de meios da graça. Isso mesmo. Como aquele homem da história que declarou o seu amor pela sua namorada de tantas formas, com flores, bilhetes, músicas, e jantar e a faixa no avião, da mesma forma Deus também demonstra o seu amor a nós de muitas formas. Primeiro, Deus transmite o seu perdão a você por meio do evangelho falado, conforme ele é pregado, como ele está sendo pregado aqui, ensinado e compartilhado a você por pastores, por pais cristãos, por amigos. Ao ouvir sobre Jesus Cristo, o que Ele fez por você, ao ouvir sobre o amor de Jesus, a fidelidade de Jesus, a obediência de Jesus, ao ouvir sobre o sofrimento, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a sua compaixão e o seu poder em te ajudar. Ao ouvir que Ele veio para ser o seu Salvador e agora vive para sempre poder te dar vida, te perdoar e te trazer para a vida eterna. Ao ouvir essas coisas, ao ouvir esta palavra poderosa e ativa do Evangelho, Deus está operando arrependimento e fé em seu coração. Deus está declarando o seu amor por você. Deus está te trazendo o perdão em nome de Jesus. Mas Deus não se contentou em declarar o seu amor por nós apenas em uma maneira. Ele
encontrou mais maneiras. Por isso nós temos mais meios da graça. Deus também nos traz o seu perdão por meio do batismo, do santo batismo. Por causa da poderosa graça e promessa de Deus, como Pedro declarou no dia de Pentecostes: arrependei-vos e sede batizados cada um de vós em nome de Jesus para perdão dos pecados. E como Ananias exortou o apóstolo Paulo, que até aquele momento se chamava Saulo, diz assim: irmão Saulo, levanta-se e seja batizado e lave seus pecados invocando o nome de Jesus. Mas o nosso Senhor é ainda mais extravagante que isso. Além do anúncio falado, além do batismo, Ele também te convida para a mesa sagrada, para comungar com Ele, para comer e beber do seu próprio corpo e do seu próprio sangue. Isto é o meu corpo dado por você. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por você para perdão dos pecados. Assim como durante seu ministério terreno, Jesus comeu junto com cobradores de impostos, almoçou, comeu junto com prostitutas e pecadores, assim também hoje Jesus continua a mostrar o seu enorme amor aos pecadores, convidando os pecadores, como você e como eu, para participar do bendito banquete do sacramento do altar. E o nosso Senhor é ainda mais extravagante em seu amor e misericórdia. Ele também confiou à igreja o poder de falar do perdão diretamente em seu nome, nas palavras da santa absolvição que nós já tivemos nesse culto online. De modo que quando, apesar de todas as outras garantias nos nossos corações ainda duvidarem do perdão de Jesus, Deus autorizou os seres humanos a proclamarem o seu perdão e dizer: eu te perdoo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós chamamos isso de ofício das chaves, que também está aqui no Catecismo Menor. Aliás, tanto o batismo como a Santa Ceia, também as explicações estão aqui no Catecismo Menor. A palavra pregada e falada, o santo batismo, a ceia do Senhor, a absolvição, todas demonstrações de amor de Deus por você. Mas espera que tem mais. Não é exatamente um telegrama cantado, como foi no caso da nossa história, mas Deus envia outros para as nossas vidas, para testemunhar o nosso perdão, o perdão em Cristo e trazer esse perdão para nós em nome de Jesus. Nós estamos falando daquilo que eu comentei antes, da conversa mútua de consolo entre irmãos e irmãs. Não apenas dos lábios do nosso pastor ou do seu pastor, mas também dos lábios dos outros. O próprio Deus está trabalhando, revidando a descrença pecaminosa e as dúvidas dos nossos corações. Pelos lábios de um amigo, de um irmão, de um pai, de um filho, de um vizinho, até ali. Deus quer dar o testemunho e mostrar o amor dele por cada um de vocês. A Bíblia nos incentiva a confiar no perdão que Deus nos dá de maneira tão rica e de todas essas maneiras. Não é um perdão diferente. O perdão do batismo não é diferente do perdão da Santa Ceia. O perdão da absolvição não é diferente do perdão da Santa Ceia. E o perdão do consolo mútuo entre os irmãos também não é diferente do perdão do batismo. Mas porque o amor de Deus, o perdão de Deus por nós, o amor de Deus por nós e o perdão que Ele nos dá através de Cristo, todo ele é baseado na morte e na ressurreição de nosso Senhor e Salvador. Quando Jesus declarou que o arrependimento e o perdão dos pecados devem ser proclamados em seu nome a todas as nações, ele estava incluindo todos esses meios abençoados. Esses meios pelos quais Deus diariamente e ricamente perdoa todos os meus pecados, todos os seus pecados e os pecados de todos os crentes. Amados irmãos e irmãs, Deus ama cada um de vocês. Ama cada um de vocês com um amor enorme. E o amor de Deus é extravagante. E na extravagância do seu amor e da sua grande preocupação que você esteja constantemente certo e seguro disso, Deus estende o perdão celestial para você de muitas maneiras. É como se Ele quisesse ter a certeza que você se mantesse aquecido em um frio. Por isso que Ele não te dá um ou dois casacos, mas Ele te dá vários casacos.
É como se Deus quisesse ter a certeza de que você está muito aquecido e Ele não desse apenas uma ou duas cobertas, Ele desse várias cobertas. Você pode pensar assim, mas quem precisa de 4, 5 ou 6 casacos? Mas isso poderia até ser ridículo, mas Deus sabe que às vezes o mundo pode ser muito frio. Muito frio. E Ele quer que você permaneça sempre na calorosa segurança do seu amor. Por isso, Ele te oferece muitas maneiras de mostrar o amor dele por você. A palavra falada, a palavra pregada, o batismo, a Santa Ceia, a absolvição dos pecados e também a conversa mútua de consolo entre os irmãos. Louvado seja aquele que tanto nos ama e tanto nos amou em seu Filho Jesus e que nos faz conhecer esse amor e essa misericórdia de muitas maneiras. Amém.